Você já ouviu falar na Lei Magnitsky? Ela é uma legislação dos Estados Unidos que entrou no radar dos brasileiros recentemente por causa de um nome bem conhecido, o do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por meio dessa lei, o magistrado pode sofrer sanções sob acusação de promover censura a cidadãos e residentes norte-americanos e empresas de tecnologia do país. Nesse vídeo, eu te explico o que é a Lei Magnitsky, como ela funciona e por que ela pode impactar um membro do Supremo Tribunal Federal. Vem comigo? Bem, antes de tudo, é necessário contextualizar que a Lei Magnitsky entrou no vocabulário dos brasileiros após uma fala do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, durante audiência no Congresso do país no último dia 21 de maio. Na ocasião, ele confirmou que o governo estava analisando a ideia de aplicar essa lei contra Moraes. Nesta quarta, Rubio voltou aos holofotes brasileiros após anunciar que o governo Trump decidiu restringir o visto a autoridades estrangeiras que censurarem norte-americanos. Dito isso, vamos entender agora os detalhes por trás dessa legislação? A Lei Magnitsky é um instrumento jurídico criado nos Estados Unidos que permite ao país impor sanções a estrangeiros acusados de envolvimento em corrupção ou em violações graves dos direitos humanos. A legislação foi aprovada em 2012 durante o governo Barack Obama como resposta à morte do advogado russo Sergei Magnitsky. O profissional jurídico havia denunciado um esquema de corrupção envolvendo autoridades russas e acabou morrendo em uma prisão de Moscou em 2009, após meses de negligência médica. Inicialmente, o objetivo da lei era responsabilizar os envolvidos diretamente nesse caso. Em 2016, porém, uma emenda ampliou o escopo da lei, transformando-a na chamada Lei Magnitsky Global. Desde então, ela passou a permitir que qualquer pessoa envolvida em corrupção ou em abusos de direitos humanos pudesse ser alvo de sanções. Com isso, a legislação tornou-se uma ferramenta diplomática dos Estados Unidos para combater violações em escala internacional. Certo, mas como alguém se torna alvo dessa lei? Para que alguém seja alvo de sanções, é necessário que o presidente dos Estados Unidos apresente provas consistentes da participação dessa pessoa em condutas como execuções extrajudiciais, tortura, repressão a liberdades fundamentais, ataques à democracia ou envolvimento em esquemas de corrupção, como suborno, desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro. Quais são as possíveis sanções? Entre as penalidades previstas na lei estão o congelamento de bens e contas bancárias nos Estados Unidos, cancelamento de vistos e proibição de entrada no país. Vale lembrar que, além de pessoas físicas, empresas e organizações também podem ser incluídas nas medidas. Os nomes dos alvos das sanções são adicionados à lista de cidadãos especialmente designados e pessoas bloqueadas, a SDN List, mantida pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ligado ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. A lista de pessoas e empresas sancionadas tem 3.056 páginas. É possível sair dessa lista? A retirada de uma pessoa da lista de sanções requer comprovação de que ela não teve envolvimento nas condutas que motivaram a punição, que já tenha sido julgada por isso ou que tenha demonstrado uma mudança significativa de comportamento. Em circunstâncias excepcionais, o presidente dos Estados Unidos pode suspender as sanções se considerar que a medida é do interesse da segurança nacional. Para isso, o chefe de Estado deve avisar o Congresso com 15 dias de antecedência antes de tomar a decisão. Por fim, é importante dizer que os Estados Unidos não detalharam se a Lei Magnitsky de fato será usada na restrição de vistos anunciada nesta quarta. Segundo a deputada estadunidense Maria Elvira Salazar, do Partido Republicano, a medida desta quarta deve servir como um tipo de aviso ao ministro. Agora que você está por dentro desses detalhes, me diz o que você acha da ideia de aplicar sanções a Moraes ou outros ministros. Você acha que outras punições ainda podem surgir? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários.